Esta noite é o mistério da graça. A graça é tão diferente daquilo que o homem é ensinado a acreditar. A graça é um presente de Deus ao homem, um presente merecido, não conquistado. Não é algo devido ao homem, não é conferido como uma recompensa, é um presente gratuito de Deus ao homem. Somos salvos pela graça. Somos informados de que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da criação física, Ele nos escolheu tudo o que você vê neste mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos destinou em amor para sermos seus filhos por meio de Cristo Jesus, de acordo com o propósito de sua vontade. Portanto, ninguém na eternidade pode impedir que esse propósito chegue à sua plenitude. O próprio Deus está presente na luta histórica, direcionando o curso da história humana para o seu próprio fim. Agora, recebemos diferentes dons, todos os dons variados que você e eu trazemos. E somos capazes de trazê-los porque os recebemos como um dom para a vida corporativa do corpo do Senhor ressuscitado. Eles são chamados dons da graça. O maior desses dons, superando em muito dons mais espetaculares, como o de línguas, é o amor. Imagine que você se depara com uma plateia de 1000 pessoas, não há dois que falem a mesma língua, não consigam se comunicar. E você se dirige a uma plateia de 1000 pessoas que não conseguem se comunicar e cada um ouve você em sua própria língua de nascimento, como nos é dito no 2º capítulo de Atos. Cada um dos 1000 presentes ouve você em sua própria língua de nascimento. Esse é um dom espetacular. Mas o dom do amor é o dom de Deus por si mesmo, pois Deus é amor, pois todos os outros dons são atributos de Deus e são essenciais para a vida corporativa do Senhor ressuscitado. Mas quando Deus lhe dá amor, Ele lhe dá a si mesmo. Pois Deus é amor. Poder, sabedoria, todos esses são atributos de Deus. O dom de profecia, mesmo do apóstolo, todos esses são atributos de Deus, e todos esses, por mais maravilhosos que sejam e essenciais ao corpo do Senhor ressuscitado, são atributos. Mas quando Deus lhe dá amor, Ele, na verdade, lhe deu a si mesmo. Agora, deixe-me compartilhar com vocês a experiência que tive em 1929. Eu certamente não esperava por isso, e até o momento me sinto indigno do presente. Eu me sentia então, como me sinto agora, despreparado para expressar esse presente. No entanto, fui levado em espírito ao conselho divino, à Assembleia dos Deuses. Fui levado primeiro ao anjo registrador e lá ele marcou meu nome escrito no livro da vida. Então, fui levado diante do Senhor ressuscitado e ele fez uma pergunta simples, pediu-me para nomear a coisa mais grandiosa do mundo. Citei as obras de Paulo, o capítulo 13 de 1 Coríntios. Fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Com isso, o Senhor ressuscitado me abraçou, nos tornamos um só corpo, nos tornamos um só espírito. Não era o Senhor e o orador, eu me tornei o único corpo do Senhor, o único Espírito do Senhor, eu me tornei o Senhor. Então, recebi a ordem, mal equipado como eu estava e ainda estou, de contar a história. Saí e meu quarto se encheu de luz. Não havia razão para isso. Não havia luz acesa no meu quarto, nem luar, apenas uma luz radiante. Não se apagou por muito tempo. Parecia não ter fonte. Era apenas luz nas primeiras horas da manhã. Então, aqui, eu estava na presença do Senhor ressuscitado e Ele me deu a si mesmo, pois Ele era amor infinito quando me abraçou. Enquanto Ele me abraçava, senti um êxtase que nunca conheci antes ou depois. Pois esse retorno me aguarda depois que eu tirar esta pequena vestimenta e retornar a ela. Pois eu o tenho apenas em raros intervalos quando faço meu trabalho à noite na região além dos sonhos. Então, isso foi um presente imerecido, injustificado, imerecido. Permanece o segredo do Pai porque Ele me deu esse presente. Existem outros dons, o dom do milagreiro, um presente espetacular, o dom do apóstolo, é um presente glorioso. Ele ocupa um lugar tão alto entre todos os dons que vem em primeiro lugar na lista, como Paulo faz a lista. E é um presente glorioso porque, como você é enviado, o remetente e o enviado são um.
Mas o dom do amor é o presente de Deus de si mesmo para aquele que ele abraça quando está vestindo a forma humana divina que é todo amor. Não posso dizer a ninguém o porquê, não sei. Só sei que esse foi o dom que ele me deu. Todos os outros dons são atributos de Deus e essenciais à vida coletiva do corpo do Senhor ressuscitado. Então, quando o todo que ele escolheu antes do mundo existir e ele o escolheu nele e o destinou em amor, de acordo com o propósito da sua vontade, ninguém pode impedi-lo, esse corpo ressuscitará completamente, cada um dotado com esse dom especial da graça. Deus nos trata como se fossemos inocentes, como se fossemos justos, como se não tivéssemos culpa. Apesar do que todas as igrejas lhe dirão sobre a condenação. Não para Deus. Não há ninguém neste mundo que seja culpado aos olhos de Deus. Somos todos inocentes aos olhos de Deus e não me importa o que o indivíduo tenha feito. Esse é o amor de Deus pelo homem. Ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse, e todo este vasto universo é apenas um teatro para Deus manifestar seu poder e seu amor, fazendo de nós filhos. Todos filhos, mas cada um dotado de dons diferentes para servir a Deus e irradiar sua glória na vida desse corpo coletivo, quando todos desempenhamos nosso papel nele. Portanto, não importa se você recebeu o menor presente, ele ainda está além do sonho mais louco do homem mortal, pois esse presente tem que ser exercido no corpo do Senhor ressuscitado. Agora, enquanto estamos aqui, somos chamados a fazer algo. Não que o mereçamos, o dom era nosso e já existia antes que o mundo existisse. Mas estamos no mundo de César, chamados a vigiar nossos pensamentos, a vigiar nossas palavras, sejam elas expressas em voz alta ou simplesmente entretidas. Tenho enfatizado isso ao longo dos anos que venho lhes contando. Recebi uma carta ontem de uma amiga minha, ela está aqui. Ela disse. Agora, isso remonta. O sonho aconteceu há apenas alguns dias. Mas o sonho me leva de volta a quando eu era casada, isto é, antes de te conhecer, porque meu marido partiu deste mundo e partiu antes de eu te conhecer. No entanto, quando volto na minha experiência, eu era casada. Todos os amigos que eu conhecia eram daquela época, e eu disse a um amigo algo que foi um comentário frívolo, desnecessário. Foi frívolo, pode ter sido malicioso, mas eu disse inocentemente. Então, o quarto que estava escuro de repente se iluminou, e havia dois que ela com quem eu falava contou. Eles, por sua vez, contaram para 4, e 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32, e finalmente o quarto parece lotado. Eu estimaria em 300. Todos estavam cientes do que tinham ouvido e como ouviram, e aqui tínhamos 300 na sala cheia de malícia, raiva e violência, todas direcionadas a mim com base no meu comentário frívolo. Percebi então o que fazemos involuntariamente quando alimentamos um pensamento ou expressamos um pensamento. Pensamos. Ah, que diferença faz? E então vi a sala tomada pela animosidade dirigida a mim, que eu mesmo havia provocado. Bem, o livro de Tiago fala sobre isso. Mas em Jerusalém Blake faz a declaração. O que eu disse, o que eu fiz, todas as poderosas palavras humanas. Então eu acho que posso sufocá-lo. Eu alimento o pensamento e é um pensamento desagradável de alguém. Talvez alguém que eu nem conheço. Você lê no jornal e reage, e você contou, e um canto do seu quarto está iluminado e dois estão ouvindo. Os dois repetem. Tudo direcionado agora a você. E você se pergunta por que certas coisas acontecem em seu mundo. Essa animosidade você mesmo criou porque tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Então eu começo na minha imaginação, uma palavra ociosa e irrefletida, e eu disse a um amigo e o amigo repetiu para 2, 2 para 4, 4 para 8, e assim por diante. Portanto, aqui em nosso mundo, devemos ter cuidado com os pensamentos que alimentamos, e eu lhe digo, porque a imaginação cria a realidade. Você poderia alimentar qualquer pensamento encantador neste mundo que não tenha suporte externo, sua razão o nega, seus sentidos o negam, mas você pode alimentá-lo como se fosse verdade. E isso é tão verdadeiro quanto a coisa mais factual neste mundo.
Algo que agora é desagradável em seu mundo e é factual, você pode agora, em sua mente, alimentar um pensamento contrário a respeito e se convencer da realidade do que está alimentando agora. 2 ouvirão, 4 ouvirão, e 8 olharão para você de forma diferente por causa dessa mudança de atitude em você. Mas aqui, depois de anos, o mesmo Deus em nós é o Deus nela e lhe revelou a verdade das Escrituras, pois está lindamente contada no livro de Tiago. Está lindamente contada em Gálatas, está contada nos Evangelhos, a respeito da palavra que o homem entretém. Então, se eu não me apegar ao que estou pensando, bem, o mundo refletirá isso e eles me mostrarão, com sua animosidade, o que eu realmente tenho feito. E está tudo dentro de mim, não está do lado de fora. Então, aqui, depois de anos, esses dons da graça. Somos salvos pela graça. Portanto, que ninguém os assuste, vocês estão salvos, pois foram escolhidos em Deus antes que a criação física fosse trazida à existência. Não é uma reflexão tardia. Não se trata de um pensamento emergencial da parte de Deus. Vocês foram escolhidos em Deus antes da fundação do mundo, e Ele nunca os viu sob nenhuma outra luz além da inocente. É Deus, e o próprio Deus, que os coloca à prova, como nos diz o capítulo 11 do livro de Romanos. Ele encerrou todos os homens na desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Versículo 32, para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie. Então, você tem 1 bilhão, não se vanglorie. Você não tem nada, não se arrependa. Então, você se acha perfeito aos olhos do mundo, não se vanglorie. Você não tem nada do que se vangloriar. Se há algo do que se vangloriar, vanglorie-se de ter sido escolhido, e você foi escolhido antes da fundação do mundo, e você foi escolhido para desempenhar um papel específico na vida corporativa do corpo do Senhor ressuscitado. O primeiro grande ato de graça, o ato supremo, foi a encarnação. Pois você e eu éramos impotentes. E, quando vocês estavam impotentes, disse Paulo, acho que é o capítulo 5 de Romanos, Cristo morreu pelos ímpios. Versículo 6. Ele ainda não havia se tornado nós. Deus se tornou homem em um determinado momento para que o homem se tornasse Deus. Então, aqui estamos nós, os dispersos. Fomos escolhidos e então somos dispersos. E essa individualidade universalmente difusa está difusa em nós. Paulo, que usa a palavra graça mais do que todos os outros livros da Bíblia juntos, fez essa declaração, e eu acho que é a definição mais clara do significado da palavra como Paulo a expressou. Você a encontrará em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Agora, ele reforça esse pensamento em outra carta aos Filipenses, e nela afirma: Jesus Cristo, que estava em forma divina, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem. E, formado em forma humana, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2 versículo 5, 8. A cruz, e a única cruz na qual ele é crucificado, é o homem. Esta é a cruz. Este é o ato supremo da graça, ele de fato se tornou eu para que eu me torne como ele é. Portanto, todos estão destinados a se tornarem filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem modelo, o modelo perfeito e o único caminho para o Pai. Não há outro caminho. Ele é o homem modelo e, se esse modelo não estivesse em você, você jamais encontraria o Pai. Mesmo que você seja dotado de um dom diferente, ainda assim, você será levado ao Pai e o conhecerá. Se você não o conhece como a si mesmo, ainda assim conhecerá o Pai. Se você tem o dom de línguas, o dom de fazer milagres, o dom de ensinar, de curar, de profetizar, todos esses são dons gloriosos, você ainda será conduzido ao Pai por esse modelo em você. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Siga esse modelo e o modelo se revelará dentro de você e o levará ao Pai. Recebi uma carta hoje de uma senhora que está aqui esta noite.
Ela disse: Meu marido acorda e está em movimento, e às 4 da manhã ele sai para o trabalho. Então, na manhã do dia 8 deste mês, me despedi dele e voltei a dormir. Dirigi-me aos irmãos e disse: Ó irmãos, por favor, levem-me ao pai. Estou tão cansada de estar aqui, levem-me ao pai. E então ouvi vozes femininas, todas rindo de uma maneira amável e adorável, e elas pareciam me aconchegar. Então vi 3 delas, embora soubesse que meus olhos físicos estavam fechados, vi 3 delas. Uma veio, me abraçou, me beijou e me aconchegou. Eu disse novamente: Por favor, levem-me ao pai. Novamente esta disse sim e me beijou e comecei a flutuar. Eu me encontrei nesta maravilhosa mansão dourada, e eu sabia que era a casa do meu pai. Então eu vi a forma humana, forma dourada, sentada neste dourado, bem, poderia ter sido um trono. Mas ele estava sentado e seu corpo era dourado. Eu só consegui chegar ao ombro, e então com um esforço supremo eu levantei meus olhos. Eles eram olhos espirituais, pois eu sabia que minhas pálpebras estavam fechadas. E eu vi seu rosto. Eu sabia que você era o pai. Eu disse: É Neville. Mas é claro, ele é um com o pai. Posso lhe dizer, o pai é um herói que veste bilhões de rostos. Esse é o pai. Você segue esse padrão, que é o padrão estabelecido nas Escrituras como a vida de Jesus Cristo, e quando ele se desdobra dentro de você, você é ele. E aquele que me vê, vê o Pai, pois eu e meu Pai somos um. Então, quando esse padrão irrompe e se desenvolve dentro de você, você é o Pai, quer o homem mortal acredite ou não. Mas há aqueles que ainda caminham sobre a terra que terão a experiência desta senhora e que saberão, sem sombra de dúvida, por sua própria e maravilhosa experiência mística, que o que eu lhes digo é verdade. O Pai se tornou nós para que possamos nos tornar o Pai. Aquele a quem ele se entregou pelo abraço do amor está destinado a ser o Pai. O corpo que ele veste é o mesmo corpo que o abraçou, o corpo do amor. Pois o amor é a forma humana divina. Ela viu o simbolismo da mansão dourada. Não precisa ser uma mansão dourada, foi isso que ela viu. Mas ela viu um ser que conhece e respeita neste mundo, um ser bastante limitado, limitado como Paulo era limitado. Paulo clamou 3 vezes. Ele apelou para que o espinho fosse removido dele. Bem, o espinho não precisa ser algo físico, como muitos especularam, poderia ser seu sentimento de inadequação, esse é o seu espinho, o sentimento de não estar devidamente equipado para a tarefa em questão. E a voz respondeu: A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12 versículo 9. Então você é fraco, você é inadequado aos seus próprios olhos, portanto, naturalmente, aos olhos do mundo. Bem, o meu poder basta à sua fraqueza, e por isso ele não removeu o espinho, sendo o espinho o sentimento de inadequação de Paulo. Quantas vezes senti a falta de uma educação formal? Quantas vezes me perguntaram: Bem, qual é a sua formação acadêmica? E eu nunca fiz qualquer afirmação que não fosse a verdade. Nunca fui para a faculdade e nunca me formei no ensino médio. Em um grupo de homens e mulheres que prezam diplomas do mundo de César, era uma confissão e tanto e um sentimento de inadequação na presença deles. No entanto, eu sabia que havia experimentado no mundo de César aquilo que, se eu lhes dissesse, eles não entenderiam. Eles se virariam e sorririam como alguém um pouco demente, um pouco fora do comum. No entanto, eu sabia que estava na presença do Senhor ressuscitado que me abraçou, que existe algo como um livro chamado o Livro da Vida, onde os nomes são registrados, como nos é dito no capítulo 12 do livro de Daniel. Quando os 70 retornaram e estavam tão orgulhosos de terem expulsado todos os demônios com seu poder, ele disse: Seria muito melhor se vocês se alegrassem porque seus nomes estão escritos no céu, não para se alegrarem porque expulsam demônios, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Pois existe um livro-razão, onde no livro é o livro da vida. Bem, o Pai tem vida em si mesmo e aquele que está escrito nele terá vida em si mesmo. Então,
No momento em que ele o abraça e você se torna um com ele, ele transfere para você tudo o que é dele. Então, ele tem vida em si mesmo e você, o Filho, se torna um com a vida em si mesmo, não mais um autômato, um ser animado movido de fora, mas agora um espírito vivificante. Aquele que verdadeiramente veste a vestimenta do amor, que não é vista pelos olhos mortais neste mundo, mas que você conhece e sente constantemente. Quando você dorme à noite, sabe o que está prestes a vestir no momento em que os olhos se fecham no que o mundo chama de sono. Portanto, a graça é a dádiva de Deus ao homem. Nenhuma criança nascida de mulher estará isenta da graça, pois pela graça somos salvos. Somos incapazes de nos salvar, nenhum homem é sábio o suficiente, forte o suficiente. Somos seres indefesos no mundo de César. Enquanto você ainda está indefeso, Cristo morreu pelos ímpios. Sua morte foi a encarnação, sua encarnação é o seu sopro. Nem sempre foi assim, mas desde o momento da encarnação, a individualidade universalmente difusa que é o Cristo cósmico, e agora ele compartilha seus dons com todos, como havia predeterminado antes que o mundo fosse. Não será uma reflexão tardia quando você receber o presente. Há aqueles aqui esta noite que receberam presentes. Uma das testemunhas recorrentes cujos olhos estão abertos interiormente para o mundo do pensamento, para a eternidade, sempre se expandindo no seio de Deus, a imaginação humana. Blake, Jerusalém. Esse é um dom glorioso, um dom de profecia, pois vê como presente o que ainda é futuro. Esse é o dom do profeta. Ele vem em segundo lugar na lista de dons descritos nas cartas de Paulo aos Coríntios. O do apóstolo primeiro, o do profeta em segundo. Portanto, a testemunha ocular incessante é o dom do profeta. Ela está aqui esta noite e tem esse domingo. É um dom fantástico. Outros terão o dom do mestre, o dom de curar, o dom de auxiliar, o dom de administrar, pois isso é essencial, o dom de línguas, o dom da fé, o dom da esperança. Não tenho poder para decidir sobre qualquer dom para ninguém. Isso cabe inteiramente ao Senhor ressuscitado. Então, a quem ele dará o dom do amor, que é o seu segredo? Só sei que quando fui chamado em 1929, me senti indigno, e hoje ainda me sinto indigno no mundo de César por ter recebido o maior de todos os dons, pois não há dom maior do que o dom do próprio Deus. Pois todos os outros dons são atributos de Deus, portanto, eternos, mas o amor é o próprio Deus. Deus é amor. Então, eu lhes digo o que aprendi esta noite, a partir da minha própria experiência pessoal. Ninguém se perderá. Ninguém ficará sem redenção. Ninguém jamais foi santo e irrepreensível aos olhos de Deus. Ele nunca viu ninguém além dos inocentes, além dos inocentes. Não me importa o que tenham feito. O homem os vê culpados, o homem julga, o homem condena, mas não Deus. Ele não vê nada para condenar, pois nos comprometeu e nos consignou à desobediência. Se você alguma vez pensou diferente disso, você poderia guardar todos os mandamentos externamente e quebrar cada um internamente. Quando ele vem ao mundo, ele interpreta os mandamentos psicologicamente, e nenhum homem jamais poderá me dizer que guardou os mandamentos psicologicamente. Não adulterarás, vocês já ouviram dizer, disse ele, mas eu lhes digo. Qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Mateus 5 versículo 27. Que se levante quem não cobiçou, que atire pedra se não cobiçou. Quem nunca cobiçou, quem nunca roubou em sua mente? Se não teve a coragem de roubar exteriormente, quem não alimentou o pensamento, mas conteve o impulso por não ter a coragem de pensar nas consequências? Portanto, todos os mandamentos foram quebrados pelo homem, e Deus os fez para que ele tenha misericórdia de todos. Portanto, no final, todos são justificados. Paulo equipara a justificação à graça. Assim, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, e aos que de antemão conheceu. Bem, se ele me escolheu nele antes da fundação do mundo, então ele sabia que eu me havia escolhido, assim como sabia que vocês haviam escolhido vocês. Então, ele começa. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Versículo 29. Bem, justificação é absolvição divina. Portanto, todos estão destinados a serem completamente absolvidos de tudo e qualquer coisa que tenham feito neste mundo. Não haverá sofrimento para eles. Apesar do que outros possam desejar para eles, Deus não deseja, pois ele desempenhou o papel. Agora, voltando ao Antigo Testamento, em Gênesis, é quando todos os irmãos imploraram perdão, se ajoelharam e se curvaram diante de José, ele os fez levantar. Ele disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50 versículo 20. Portanto, não foram vocês que me venderam como escravo, mas Deus. Não foi outra pessoa além de Deus. Ele me vendeu como escravo usando vocês como meio através do qual ele poderia me levar à escravidão, para que eu, com meu dom de profecia, meu dom de interpretar visões, interpretasse a visão do faraó e salvasse a civilização da fome. Então, interpretei sua visão e comecei a guardar o trigo, o milho e tudo o que pudesse ser salvo, e construí celeiros. Sabendo que em 7 anos após essa abundância haveria 7 anos de nada. Vocês até se esquecerão de que houve abundância. Então, vocês me venderam como escravo, com meu dom da graça, o dom de ver e entender o que vejo mentalmente, pois ele era chamado de sonhador, aquele que podia interpretar sonhos, interpretar visões. Ele interpretou a visão do faraó e então lhe disse exatamente o que ela significava. O faraó lhe deu a ordem de começar a construir os celeiros e pegar uma porcentagem X de tudo que crescesse e construir para o futuro, que não teria nada. E aconteceu exatamente como ele interpretou. Assim, apesar de os irmãos se sentirem culpados, Deus não os via como culpados de forma alguma. Deus os usou, conhecendo as fraquezas do coração, da carne, e pôde usá-los por meio da inveja para se livrar de um irmão que eles invejavam. Assim, Deus não os via como culpados. Que eles eram justificados. E depois da justificação vem a glorificação. Assim, no capítulo 17 de João, quando a obra está concluída, quando ele leva ao clímax a história sagrada de Israel, ele a leva ao clímax e ao cumprimento completo, ele diz: Completei a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, restitui-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 5. Ele era um com o Pai e esvaziou-se de sua glória, de sua forma divina, e assumiu a forma de homem, um escravo, e então se tornou obediente até a morte. Filipenses 2 versículo 7, como todos nós somos obedientes até a morte. Então veio a história sagrada de Israel irrompendo nele. E assim ele levou a história sagrada de Israel ao clímax e à realização dentro de si, e a obra foi completada. Agora ele pede apenas para retornar à glória que lhe pertencia, da qual abriu mão para vir ao mundo dos escravos e levá-los a todos ao seu nível. Então, posso lhe dizer: você está salvo. E eu não me importaria com o que o mundo lhe dissesse, não me importa o que você fez, o que ainda terá que fazer, você foi salvo pela graça. Não por qualquer esforço de sua parte. Mas você foi salvo. O dom aparecerá e você saberá qual será seu papel na vida coletiva do corpo do Senhor ressuscitado, pois todo dom é essencial para esse corpo vivo. Portanto, não inveje ninguém que tenha um dom diferente. Mas se alguém tem o dom do amor, que é o próprio Deus, será visto por aqueles que realmente buscam o Pai. Se o conhecerem, verão seu rosto no corpo de amor. Eles o verão e o interpretarão à sua maneira. Um corpo dourado, um corpo radiante. O corpo que vi era um corpo glorioso e radiante de amor. Você não pode descrevê-lo, era simplesmente amor. Não há outra maneira de descrever aquela forma ressuscitada além de amor. Não há uma palavra que você possa usar na presença do Senhor ressuscitado além de amor. Então, quando me pediram para nomear a coisa mais grandiosa, foi automático. Você podia nomear fé e esperança, mas sabia que estava olhando para a coisa mais grandiosa do mundo, que está bem diante de você e é amor. Então, ele o abraça e vocês se fundem.
Não consigo descrever exatamente como duas pessoas se tornam uma, mas nos tornamos uma sem perda de identidade. Eu ainda estava ciente de que sou quem eu sou, e ainda assim vesti a vestimenta do amor e me tornei um com o Espírito do Senhor, um com Deus Pai. Então, fui comissionado e enviado daquela assembleia, e me disseram: hora de agir. Não é mais necessário preparo, é hora de agir. Inadequado como você é, despreparado como você é, desequipado como você é. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então vá, não se envergonhe de nada. Eu o escolhi para ser meu mensageiro e eu o enviei. Então, aqui, outro dom que ele me deu foi o de apóstolo. Ele me deu a si mesmo, mas tendo-me enviado. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Então, a ordem quando ele me enviou foi: você agora é meu apóstolo para contar a minha história a todos que a ouvirem. E aqueles que eu chamar a ti virão e ninguém os impedirá. Ninguém pode vir a menos que meu Pai os chame. E aqueles que meu Pai chamou de forma alguma posso rejeitar. E somente aqueles que ele chama. É a coisa mais seletiva do mundo, pois ele está restaurando seu corpo caído, mas elevando-o a um nível de ser cada vez mais elevado. Esta queda de Deus foi deliberada para um propósito criativo. Então, a forma caída, dispersa como está, é restaurada e todos são trazidos de volta ao único corpo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. Todos são ressuscitados por meio da queda, portanto, todos são justificados e todos são glorificados. Então, essa coisa gloriosa chamada graça, que hoje em dia depreciamos tanto, a palavra grega traduzida como graça é charis e a usamos agora que ele tem carisma. Uma empresa lançou um perfume e o chamou de carisma. Esta é uma palavra tão sagrada nas Escrituras, charis, essa é a raiz da palavra. Na verdade, essa é a palavra traduzida como graça. Não tem nada a ver com perfume, não tem nada a ver com a personalidade extrovertida de algum indivíduo. Então, certamente ele tem uma personalidade adorável e é extrovertido, e dizem que ele tem carisma. Mas esse não tem carisma. Eles andam por aí julgando uns aos outros. Não tem nada a ver com a graça de Deus. Os dons de Deus diferem dessas pequenas coisas que os homens veem, e todos esses dons são verdadeiros dons. Um dia vocês estarão no único corpo onde todos esses dons são exercidos. Qual vocês individualmente receberão, eu não sei agora. Só sei que recebi a dádiva do amor e, portanto, com a dádiva do amor que é o próprio Deus, eu automaticamente teria todos os seus atributos. Assim, todos os outros atributos abaixo do nível do próprio Deus, que são atributos, eu teria que ter. Se não os exercitar agora, não há razão para o exercício deles aqui, mas quando eu me desfazer deles pela última vez, estarei exercitando todos os dons, pois recebi a dádiva do amor. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta: sim, Deus é um ser proteico. Por ser um ser proteico, ele desempenha todos os papéis. Proteu, na mitologia, era essa figura mitológica que servia a Netuno, o deus Netuno, e ele podia assumir a forma de um peixe ou de um homem, conforme sua vontade, enquanto servia ao seu senhor, que era Netuno. Bem, Deus é um ser proteico e pode aparecer em qualquer forma que escolher, se essa for a mais adequada para o trabalho em questão. Portanto, quando me dirijo aos orientais, era melhor que eu fosse um oriental para que eles me recebessem e ouvissem a palavra de Deus. Quando me dirigia ao negro, eu era o negro. Quando me dirigia aos caucasianos, eu era uma pessoa muito loira para que me vissem com cabelos loiros e olhos azuis. Bem, você não pode conceber que eu tenha cabelos loiros ou olhos azuis, mas era isso que eu era para aqueles que me viam, pois posso assumir qualquer máscara quando estou na região além da região do sonho, onde estou instruindo. Outros me verão de diferentes formas, dependendo do que eu estiver fazendo. Mas Deus é espírito e usa máscaras. Todas elas são máscaras, e muito. Chamam-se persona. Persona é a máscara, a do ator, a máscara do ator. Deus só atua e está nos seres ou homens existentes.
Como o antigo ator, ele coloca uma máscara, e Deus é o ator supremo que interpreta todos os papéis. Portanto, não há um oriental no mundo que não esteja sendo interpretado por Deus, não há um negro no mundo que não esteja sendo interpretado por Deus. Mas o homem não sabe disso e, enquanto as máscaras estão colocadas, eles odeiam as máscaras uns dos outros. O ser que as interpreta é Deus, nada além de Deus. O 82º é considerado por nossos estudiosos como o mais difícil de todos os salmos. São 150. E Thomas Cheney, que foi o editor-chefe da Enciclopédia Bíblica, a mais erudita de todas as altas críticas às Escrituras, disse que as ideias contidas neste salmo podem ser perenes, mas seus significados há muito deixaram de existir. Não sabemos. Bem, é um belo salmo, e o salmo é este. E Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele realiza o julgamento. Versículo 1. Agora ele se dirige aos deuses, e a mesma palavra traduzida no singular, que é Deus, é agora traduzida no plural, o mesmo Elohim, e ele se dirige aos deuses agora. Ele disse: Eu digo que sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Versículo 6. Então, ele reuniu tudo dentro de si e um homem caiu, levando tudo dentro de si, e eles eram deuses antes de caírem. Pois isso tem o propósito de elevar o ser único que tudo contém a um nível superior. E assim, para ser devolvido. Restitui-me a glória que era minha antes que o mundo existisse. João 17 versículo 5. Um dia, quando todo o drama terminar, a glória que era sua antes que o mundo existisse será devolvida, só que será muito mais radiante por causa da experiência no mundo da morte. Até a próxima. Obrigado. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos, isso me ajuda e faz com que o YouTube leve esses ensinamentos a mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.